Olá, estudante do terceiro ano, tudo bem? Hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma das coisas que eu percebi que muitos de vocês sugeriram naquela atividade diagnósticas que eu passei na semana passada. É a questão das perspectivas e questões que caem de filosofia no Enem. Vamos lá. Enfim, nós iremos perceber primeiro que existem várias tendências dentro da filosofia que mais são importantes, principalmente na questão ética, moral, política, que de alguma forma, né, a banca que prepara o Enem sempre busca dar uma certa prioridade, certo? Então, por exemplo, nós iremos perceber que em algumas situações as tendências que tem nessa perspectiva do Enem, ela precisa ser, antes de tudo, lembrada e observada com algumas dicas, né? Que dicas eu daria a vocês? Que é uma dica que não é só para as questões de filosofia, não. Essa dica que eu estou passando para vocês são dicas importantes para qualquer outra questão e não só para o Enem, e futuramente para concursos, seleções que vocês venham a fazer, que passe por um processo seletivo através de provas objetivas e discursivas. Então, antes de tudo, qual é o conselho, né, a dica que eu daria a vocês? Primeiro, façam simulados, né? Dependendo do grau de dificuldade, dependendo da escolha ou opção que você um dia venha a fazer na sua área, na sua profissão, pense em simulados, né, de bancas mais difíceis, mais complexas, né, de universidades de ponta ou de institutos de ponta, né? De preferências, questões que caiam em institutos universidades federais, né, e estaduais. Uma coisa importante, esses simulados vocês vão utilizar, se possível, no horário da prova. Ou seja, se você se inscreveu em uma seleção, em um Enem, cuja prova será aplicada pela manhã, faça seu simulado sempre pela manhã, né? Escolha provas anteriores, imprima essas provas e faça um simulado naquele horário, mais ou menos, até mesmo para o seu corpo, o seu organismo, e de alguma maneira se acostumando com aquele horário, que vai ser um horário que naquele momento, no dia da prova, no dia do Enem, vai ser de pressão, de concentração. Então, seu corpo, sua mente, né, toda a sua vida, toda a sua personalidade vai de alguma maneira se preparando para isso. O sono, né, principalmente na véspera das provas. O sono é essencial. De princípio, né, de modo geral, os especialistas aconselham 8 horas de sono. Mas nós sabemos, tem pessoas que necessitam mais horas, tem outras que necessitam menos. Então, você precisa se conhecer, né? Se conheça, perceba qual é o sono ideal que me faz acordar tranquilo, relaxado. Será um sono de 7 horas, 8 horas, 9, 10 horas? Às vezes, se você dormir também demais, você acorda às vezes mais cansado que caso você tenha dormido um pouco menos, né? Então, cada pessoa se conhece e sabe o seu limite. Então, você precisa, né, averiguar constantemente quais são as suas melhores noites de sono, né? E aí você tem que ter uma boa noite de sono para que no dia seguinte, no dia da prova, você esteja bastante descansado e aí pronto para não ser, por exemplo, acometido de uma sonolência que te atrapalhe durante a prova. A alimentação é necessária, uma boa alimentação, né? Alimentação que te ajude a estar satisfeito, não é comer demais para depois acabar no dia da prova tendo que ir o tempo todo para o banheiro, não. Se alimentar bem, frutas, hidratar-se, né? Alimentações equilibradas. E o tempo, né? A questão do tempo. Chegue sempre para fazer a prova pelo menos uma hora antes, para você já se ambientar com a sala, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu vou chegar em cima da hora, o que importa é estar lá no momento que os portões não tenham sido fechados. Não, não faça isso. Chegue antes mesmo, vá se acomodando, espere e vai se preparando para a sua prova, ok?
Essa foi a dica do antes da prova. Durante a prova, sentar-se. Busque sentar-se em um local que você se sinta bem. De preferência, eu aconselho no fundo ou nas laterais. Jamais próximo à porta, né? Porque você sabe toda hora alguém entra, vai para o banheiro e te atrapalha. Tem casos que você não vai ter escolha, infelizmente, mas se você tiver escolha, por isso que é bom chegar antes, né, até para se ambientar, entrar logo na fila. E é bom você ficar recuado até da mesa do fiscal, porque às vezes isso pode te fazer um pouco pressionado. Enfim, de princípio, assine tudo, né, que for necessário assinar, tanto na prova quanto no gabarito. Averigue quantas questões tem, se é de acordo com o que se pede. Outra coisa, leve, claro, uma garrafa de água, se hidrate durante a prova, é importante. E outra questão que durante a prova é essencial. Algumas pessoas preferem começar pelas questões mais difíceis. Bom, se durante o simulado você saiu bem assim, perfeito, pode fazer assim. Agora, uma coisa interessante. Se possível, às vezes a gente precisa começar pelos que a gente já tem uma certa garantia. Ora, se eu sei que essas questões difíceis vai puxar mais a minha mente, pode me cansar psicologicamente, bora aproveitar aquilo que eu sei, faça tudo que você já sabe e se concentre bem nelas. Garanta o ponto que você de fato vai conseguir nas questões, entre aspas, mais fáceis. Não quer dizer que seja mais fácil, mas aquelas que você tem mais assiduidade, aproximação e conhecimento. Seja muito objetivo, a objetividade é essencial. Não perca tempo olhando para os lados, não perca tempo pensando no que você deixou lá fora, nos seus problemas. Se concentre só na prova, seja objetivo nas questões, certo? Lembre-se daquele simulado, né? Os simulados que você faz anteriormente vai te ajudar a calcular quanto tempo você gasta em cada questão. De preferência, não passe de 3 minutos por questões, né? Se você passou de 3 minutos, sentiu que estava. Claro que você não vai saber quanto tempo, porque você não vai estar com o relógio, mas você vai sentir que você está demorando na questão. Passe para outra, deixa aquela por último. Outra coisa importante é a concentração. Tinha um professor meu de matemática que falava assim comigo: olha, Marcos, quando você olha para o lado e você volta para a prova, você não é mais a mesma pessoa. Então, não se deixe atrapalhar-se pelo barulho do ventilador ou por um aviso, que esse aviso entre por um ouvido e saia por outro, mas claro, você vai apenas registrar o que é essencial, ou o barulho do ventilador, ou talvez até de um passarinho que esteja fora da sala, algo do tipo. Não se deixe, né, perder a concentração por causa desses detalhes. Foco, ok? Depois, por último, o depois também é importante. Antes de você fazer, né, preencher o gabarito, peça para ir ao banheiro, mesmo que você não esteja com vontade, lá lave o rosto, respire fundo e ao voltar com calma e tranquilidade, você vai agora só preencher o gabarito, revisar as questões que você deixou, talvez assim, por último, as mais difíceis, que possa ser, para você não esquecer, né, responder essas questões, enfim, gabaritar com calma, com muita calma. Isso não quer dizer lentidão, tem gente que confunde calma com lentidão. Calma quer dizer com cuidado, certo? Respirando e com objetividade. Essas dicas são importantes para qualquer disciplina, né? Eu gosto muito de falar isso, principalmente para filosofia, as questões de filosofia também. Vamos lá, isso aqui é apenas uma coisa que eu coloquei para vocês refletirem, né? Eu gosto dessa mensagem do Tiriri. Muitas vezes tentei fugir de mim, mas aonde eu ia eu estava. Olha só que interessante. Qual é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Então, você tem que ter um autoconhecimento de si, né? Não adianta você se martirizar pelos seus defeitos, pelas suas limitações. Você tem que, através de seus defeitos e limitações, superar-se, buscar corrigir o que for necessário, o que for possível, e buscar sempre mais ter um autoconhecimento e assim você aprender consigo mesmo até que ponto eu preciso desenvolver minha mente, né, meus ideais e meus objetivos, certo? Observe, até o momento eu não falei nada, né,
diretamente daquilo que é a aula de hoje, que é o que as tendências, né, das questões filosóficas. Apenas o que eu falei aqui é para vocês primeiro se prepararem para enfrentar essas questões. Mas vamos lá. Pensamentos que libertam. Não se admire com a quantidade dos que podem, antes espelhe-se na perseverança dos que querem, pois querendo superam-se. Ou seja, às vezes a gente fica angustiado porque, olha, vou fazer o Enem, mas vai ter muita concorrência. Não se preocupe com a concorrência. É você que deve vencer-se a si mesmo. E você deve querer. É o querer que te faz superar a si mesmo. E às vezes muitos podem alcançar aquele mesmo lugar, mas só os que querem de verdade e que têm de fato uma força de vontade que vai de fato chegar lá. Isso é fato, gente. Pense nisso, tá? Outra coisa muito importante é quando vocês tiver um certo desespero, não deixe o desespero te atrapalhar. Não se desespere com as inúmeras dificuldades e enfrente cada problema como se não houvesse outro. Ao fim verá que você derrotou um a um. Isso serve para as questões. Embora às vezes você veja questões com grandes textos, faça a questão como se não existisse outra. Isso, claro, com uma certa precisão, objetividade, não com lentidão. Mas você faz imaginando, por mais que tenha 90 questões naquele dia, faça cada uma como se não houvesse as outras. E você vai passando uma por uma e vai vencendo as questões e superando-se, ok? Vamos lá. Outra coisa muito importante é a seguinte: quais são, de fato, os conteúdos mais cobrados? Agora a gente vai entrar, de fato, dentro dos conteúdos mais cobrados de filosofia dentro do Enem. Né? Aqui eu observei nesse site do Sintetizando que é um estudo até que eu estava fazendo pessoalmente, analisando as outras questões das provas passadas desde 2009 para cá de filosofia, e de fato esse Sintetizando, esse site, ele está bem próximo da realidade. Aproximadamente 17,7% das questões de filosofia está ligada à ética e política, certo? Então, é importante, né, você estar bem atualizado, atualizada com as questões de ética e política, principalmente no que diz respeito à ética kantiana, a ética em Aristóteles e Platão, né, ou seja, a ética no desenvolvimento da filosofia, desde os filósofos clássicos até os modernos, né, passando pelos medievais também, qual a relação da filosofia cristã e a sua ética durante o seu pensamento, e a política, quais as formas políticas que preponderaram, a questão da democracia na cultura grega, na maneira como os filósofos analisavam as relações da polis, isso cai muito, é muito possível que venha a cair novamente no Enem desse ano. 15,2% são questões no que diz respeito a senso comum e ao pensamento filosófico. É essencial a gente fazer aquela revisão lá do primeiro ano do ensino médio, que vocês com certeza tiveram essa aula, sobre a distinção entre o senso comum e o senso crítico filosófico. Ou seja, é preciso ter claro isso, né, essa distinção, tanto por exemplo, em Descartes, quando ele vai tratar da questão do bom senso, que é igual para todos, mas às vezes alguns, por causa do senso comum, estão tão presos a questões da sensibilidade que se enganam facilmente, né? Então, é importante ter uma noção boa do pensamento cartesiano. Outro ponto importante: 13,9% das questões de filosofia que caem no Enem são a respeito da liberdade e determinismo. É necessário ter claro, gente, isso. Qual a diferença entre liberdade e determinismo? Parece ser simples, parece ser até claro e objetivo, mas lembre-se, para cada filósofo vai ter uma tendência mais objetiva sobre essa liberdade e esse determinismo. Vocês vão observar que existe uma visão de liberdade em Santo Agostinho, na obra do Livre-Arbítrio, mas também vai ter outra visão de liberdade em Jean-Paul Sartre, sobre a questão do existencialismo. Né? E em alguns aspectos existe uma relação muito próxima entre aquela que é uma liberdade sem nenhuma necessidade determinista e aquela que é uma liberdade que tem uma influência determinista. Né? Isso é importante que vocês declarem isso na mente de vocês e revisarem.
revisarem, pegarem as questões das provas anteriores, refazerem e observarem aquelas que você errou e as que você errou buscar ver o que é que você errou, para não voltar a errar novamente caso venha cair algo semelhante. 10,1% das questões sempre tem Aristóteles, né? Eu colocaria aqui Aristóteles e Platão. Sempre eles dois estão muitas vezes em questões ligados um ao outro, né? Para comparar a distinção entre cada um dos seus pensamentos, mas apontando algo que tenha dado frutos ou não na nossa concepção de hoje, em relação à concepção daquela época, por exemplo, da, da causalidade das coisas, em Aristóteles, né? As formas causais e a questão do efeito e causa do supremo, do motor imóvel, como isso poderia ser visto nos dias de hoje, né? Como isso talvez influenciou na ciência, na física, embora de fato tenha sido metafísica, é importante. E Platão também, com a sua teleologia, né, sobre a questão do mundo das cavernas, do mundo sensível, o mundo inteligível, que seria fora das cavernas. Normalmente sempre cai isso, né? Aqui coloca no sintetizando 7,6% de Platão, mas eu colocaria bem próximo, 10% para cada um. Né? 8,9% vem algo sobre a teoria do conhecimento, né? Como é possível conhecimento. E aqui entra quem? Immanuel Kant. Ele tratou muito sobre como é possível conhecimento. De que maneira conhecemos? David Hume. Será que conhecemos através apenas das sensações? Né? Ou aquela questão do conhecimento através de um Locke, que nossa mente seria uma tábula rasa? Muitas vezes isso cai, tá? E aí, assim, vocês vão observar com calma, eu vou deixar, né, esses slides para vocês terem depois uma análise mais aprofundada, né, em forma de PDF na própria plataforma do Classroom. Bom, metodologia para a resolução das questões. Observe, é preciso ter uma metodologia, essa aqui é a minha. Cada um tem uma metodologia, cada um tem uma maneira de buscar resolver suas questões. Mas essa metodologia eu alcancei depois de muitos erros e de muitos equívocos que eu cometi em concursos ou provas e vestibulares. Uma coisa essencial, a questão está lá, você vai analisar a questão, né? Observe primeiro o que é que a questão está pedindo. Não leia nem o texto. Às vezes tem questão que tem 2, 3 textos, né? Vá lá, antes das alternativas, lá vai estar explicando. Identifique o que é incorreto e tal. Identifique a importância disso. Se assinale o que é que a questão está pedindo. Porque muitas vezes tem 2, 3 textos e às vezes quando você vai para as alternativas, sem observar claramente o que é que ela está pedindo, a questão está pedindo marque aquilo que é incorreto. Só que pelo costume de todas as questões serem do que é correto, você às vezes vai lá e marca o que é correto. E aí você pode entrar em um equívoco, né? Então, assinale aquilo que ela está pedindo sobre a finalidade, o que é correto, o que é incorreto, veja a seguir, vamos lá, o conceito disso no texto anterior, referente a isso, se assinale. Outro ponto importante, circule as palavras-chave. Sempre tem palavras que são chaves nas questões. Né? Por exemplo, se a questão está falando sobre a metafísica aristotélica e sua relação ou influência no pensamento cristão. Quais são as palavras-chave aqui? Metafísica aristotélica e o pensamento cristão. Ou seja, a questão tem dois núcleos aqui de perspectiva e de pensamento. Circule essas palavras-chave. Circule as palavras-chave se a questão tiver textos. Circule as palavras-chave que mais se repete e o texto está concentrando aquele tema, aquele conceito, aquela palavra. Circule. Isso é muito importante para vocês. Depois, agora vamos para as alternativas. Nas alternativas, normalmente são 5 alternativas, A, B, C, D e E. Dentro dessas 5 alternativas, busque observar as alternativas que é loucas, né, que são absurdo. Por exemplo, a questão está falando sobre
o surgimento da filosofia. E tem duas alternativas que diz: a filosofia surgiu na Ásia Menor graças ao nascimento de Jesus Cristo. É absurdo, né? Então, mas você descarta essa questão do seu jeito, ou com um traço do lado, ou, vamos lá, rasurando totalmente a alternativa, para você não voltar mais a ela. Você ganha tempo e você, é claro, isso se você vê que a alternativa é absurda, que não vai ter nada a ver com o que a questão pede. Então, todas aquelas que forem absurdas, rasure, retire logo da sua mente para você não perder tempo. Sobrará quantas? Vai sobrar duas ou três normalmente, depois que você elimina as absurdas. Aí você vai certificar-se direitinho, né, dessas que você já, né, descartou, e das três você vai certificar-se aquela que mais se aproxima do que a questão pediu. Aí você vai ver lá o que é que está assinalado do que a questão pediu. E aí vem agora o que? O seu conhecimento do assunto e a sua interpretação no momento da questão. Porque tem questões que não basta só ter o conhecimento do assunto, você tem que interpretar o que às vezes ela está ligada a dois ou três textos, né? Porque às vezes tem questão que tem dois ou três textos que tem que estar relacionado com o que está dentro do texto e o conhecimento que você tem daquele filósofo, daquele pensamento, tá? Isso aí a gente vai fazer mais tarde alguns exemplos. Por exemplo, aqui, nós temos essa questão. Essa alternativa diz aqui, é o do Enem de 2019. Temos dois textos. Texto 1, o segredo, tá vendo aqui? O segredo da natureza se revelam, ou melhor, está no plural, né? Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Vamos lá. Texto 2. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza, age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente? Se quer que eu pedi lá como uma das dicas, você vai assinalar aqui na questão, olha o que a questão está pedindo aqui. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela, ou seja, o texto, os dois textos que a questão está apontando, tem uma relação com a sociedade. Você pode assinalar aqui, ó, relação da sociedade. Com o que? Natureza. Natureza. Ou seja, qual é a relação da sociedade e a natureza que os dois textos estão pedindo. Então, você assinala, assim que você perceber o que é que a questão está pedindo, assinale. Não precisa assinalar ela toda, senão não tem sentido assinalar. Você assinalar o núcleo da questão, relação da sociedade e natureza. Perfeito. Aí agora, você vai no texto, né? O primeiro texto, os segredos da natureza, ó, circula aqui a natureza, você vai agora circular as palavras-chave, se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Tem três conceitos chaves aqui: natureza, experimentos e curso natural. Ou seja, é algo que, segundo Francis Bacon, esse F aqui é de Francis Bacon, no seu livro Novum Organum, né, ele vai tentar analisar como é a relação do ser humano e a natureza a partir daquilo que a filosofia foi uma das grandes pioneiras, criou naquele contexto e mesmo antes daquele contexto, que é a ciência. A ciência, como hoje conhecemos, nasce a partir dessa análise da natureza, não como um curso natural ou como parte do sobrenatural, como muitas crenças acreditavam e hoje ainda acreditam, mas a questão do experimento. A ciência vê a natureza como algo a ser experimentado, a ser conhecido, que deva ter leis, né? O outro texto aqui é de Guimarães, né? O ser humano totalmente desintegrado do todo. Olha só, aqui você já pode circular, né? Totalmente desintegrado. Isso aqui é importante. Ele enfatiza que o ser humano é como se estivesse totalmente separado, né? Não está mais integrado
com as relações de equilíbrio da natureza. É como se o ser humano estivesse na natureza, mas não fosse da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Ou seja, aqui nós temos algo também de relação da sociedade com o natural. O primeiro, né, de Francis Bacon, trata do ser humano que experimenta o curso natural, como se esse curso natural não dependesse diretamente, né, de si. E o outro também é mais claro ainda. O ser humano é totalmente desintegrado. E a sua relação de equilíbrio com a natureza se torna então desarmônica, como se ele tivesse na contramão do que o curso natural lá de Francis Bacon aqui seria equilibrado, mas o homem torna o quê? Desequilibrado. Bom, depois que você circula, então, natureza, né? Lá no texto, curso natural, tortura de experimentos. Se você circular também aqui no segundo texto, o homem como totalmente desintegrado, aí o equilíbrio da natureza e os grandes desequilíbrios, você vai perceber que existe algo muito claro aqui dentro desses dois textos. O homem como o investigador ou como o agente que manipula a natureza. Em Francis Bacon experimentando e Guimarães desequilibrando como uma forma de exploração. Ora, vamos agora para as alternativas. Lembre-se, qual é o outro passo? Elimine aquilo que for absurdo. Letra A, objetificação do espaço físico. Às vezes você vê umas palavras meio complicadas, você pula para outra. Né? Vamos lá, letra B, retomada do modelo criacionista. Tem alguma retomada do modelo criacionista? Nenhum dos textos nem cita a relação entre uma visão criacionista. Então, isso aqui é absurdo. Então, o que você vai fazer aqui? Rasura totalmente essa alternativa. Essa letra B é totalmente absurda. Você rasura. Não tem como ela estar relacionada aos dois textos em cima. Mesmo que você não conheça Francis Bacon e Guimarães, pelo texto, pela interpretação evidente do texto, não há nenhum fato que evidencie uma retomada do modelo criacionista. É pelo contrário. É, na verdade, uma tomada de um modelo, digamos assim, produtivista, de um modelo antropocêntrico, não teocêntrico. Depois, letra C, recuperação do legado ancestral. Do legado ancestral, recuperação. Eu acho que isso aqui também está bem claro, está bem absurdo. Né? Não se trata de recuperar algo que foi deixado no passado. É uma novidade, se você observar aqui. Os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos. Ou seja, a natureza agora ela está passando por uma novidade humana, que é o fato dela ser explorada e experimentada com um outro olhar, um olhar, digamos assim, mais científico e um olhar mais consumista e produtivista, né, do que outrora. Então isso aqui também é absurdo, você pode rasurar totalmente. A letra D, infalibilidade do método científico, pelo contrário, se você observar aqui, não é uma questão da infalibilidade do método científico, é de fato um método científico do ser humano, tanto em Bacon quanto em Guimarães. E a outra parte aqui não é possível bem observar, que é a questão da formação do pensamento cristão, algo do tipo ele colocou, não tem nada a ver também. Então, o que é que vai sobrar? Na dúvida, você pode ficar entre a letra A e a letra D, mas como a letra D trata de uma infalibilidade do método científico, ou seja, o método científico como algo infalível, você observa que não está bem coerente com a realidade. Porque observa que no segundo texto mostra que há um desequilíbrio, grandes desequilíbrios ambientais. Então, o método científico ele é falível sim, mesmo que seja para produções em massa e principalmente quando isso é feito sem um estudo mais aprofundado e às vezes equivocado. O que é que vai sobrar? Com certeza a letra A. É uma objetificação do espaço físico. Mas o que é isso, Marcos? Objetificar é tornar algo um objeto separado de você, e esse objeto separado de você, que nesse caso aqui é a natureza,
ela se torna apenas um objeto de estudo, de análise, de exploração, de produção, de experimento para saber como é o seu funcionamento. E de que espaço? Do espaço natural, físico. Isso aqui é importante se vocês conhecerem um pouquinho até da etimologia da palavra. Físico vem de physis lá do grego, e quer dizer natureza. Então, de fato, com certeza, a letra A. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre como, quais são as principais tendências, né, das questões de filosofia e, é claro, algumas dicas que eu coloquei de como responder as questões do Enem, seja as questões de filosofia ou não. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Vou deixar uma atividade logo mais, depois acessem o Classroom e respondam, por favor. Muito obrigado.